A justiça humana não é perfeita e infalível. Há muitos exemplos de como ela tem falhado e causado enormes sofrimentos aos cidadãos comuns. Aconteceram, em muitos casos, erros desastrosos e falta de uma investigação mais apurada, ou até mesmo incompetência por parte das autoridades responsáveis. Um caso relativamente recente de uma grande justiça é o da escola base, cujos donos foram acusados injustamente de abuso sexual com seus alunos. Uma escola de horrores foi como a revista Veja definiu a escola base de São Paulo, em sua manchete do dia 6 de abril de 1994. Dentro da tão ilibada e respeitada publicação semanal, vinham os mais sórdidos detalhes sobre o famoso caso da Escola de Educação Infantil Base, um episódio triste que marcou o jornalismo sensacionalista e decadente do nosso país e chocou o país. Na ocasião, grande parte da imprensa publicou de forma irresponsável uma série de reportagens sobre 6 pessoas que estariam envolvidas no abuso sexual de crianças. A revista Veja foi uma delas. As crianças eram alunas da escola base, localizadas em um tranquilo bairro de São Paulo. Os acusados eram Ishiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, donos da escola, 2 funcionários e um casal de pais. As denúncias apresentadas por alguns pais diziam que o pirueiro da escola era quem levava as crianças, no período de aula, para a casa deste casal. Lá, os abusos eram cometidos e ainda por cima filmados. O delegado, que trabalhava no caso da época, sem verificar a veracidade das denúncias e com base em laudos preliminares, divulgou as informações à imprensa. Pronto, estava feita a farra jornalística. Você não levanta mais não. O casal Ikushiro e Aparecida Shimada e os sócios Maurício e Paula Alvarenga colhiam os frutos de um investimento feito 2 anos antes. A compra da Escola de Educação Infantil Base era a realização de um sonho. E minha esposa, o sonho dela era montar uma escola, né? Ela sempre trabalhou com educação. Sempre lecionou, mas a gente comprou a escolinha que está anúncio no jornal, quebrado, né? Porque não tinha aluno nenhum. Por causa do nome, como era barato, o carro e tudo que tinha, o sócio também entrou, cada uma parcela. A escolinha estava crescendo. Em 1993, cerca de 30 alunos já estavam matriculados. No ano seguinte, já eram mais de 70. No dia 28 de março de 1994, no entanto, a sorte mudou para os 2 casais. Eram 5h30 da tarde. 5h30 eu já estava lá dentro. De repente, para a campanha, eu estou pensando que é pai de aluno, desci para abrir o portão. Puta, quando eu desci lá embaixo, eu vi que a rua estava cheia. Lá dentro conversando, não estava prestando atenção. Primeiro o delegado chegou, Começava um dos casos mais polêmicos da história do jornalismo brasileiro. Em resultado das falsas acusações contra essa escola, seus donos foram alvos em manchetes pela mídia, que os taxou como monstros, e linchados moralmente, tendo a escola e suas moradias depredadas. Perderam o negócio e tiveram suas vidas destruídas. Apesar de considerados inocentes depois pelo inquérito policial, o estrago já estava feito. E o que aconteceu com aqueles que iniciaram toda essa calúnia contra a escola? Não aconteceu nada. Nem com a polícia, que erroneamente alardeou o caso à mídia, e esta abusou de colocar manchetes sensacionalistas contra o casal. Destruíram a vida dessas pessoas e tudo ficou por isso mesmo. São esses erros irreparáveis que transtornam para sempre a vida das pessoas afetadas, como consequências dessas injustiças. Um outro caso. O Sr. Celestino foi acusado de assassinato após uma briga de rua com um desconhecido e este aparecer morto no dia seguinte. Ele foi considerado suspeito, mas nunca foi provado a sua culpa. Este crime aconteceu há 42 anos. E após decorrido esse tempo, o Sr. Celestino, um homem de 78 anos, foi considerado suspeito e preso.
Não houve provas ou testemunhas que o acusassem. Por uma série de falhas na justiça, ele foi preso de forma irregular. Se ele era culpado ou inocente, a justiça não sabe. Enxugando as lágrimas, seu Celestino alega inocência. Nunca na minha vida me envolvi em crime nenhum. Não sei como aconteceu uma coisa dessa. No Brasil, muito se fala em lentidão da justiça. Muito se fala em ineficiência da polícia. Um caso como o do seu Celestino é o exemplo perfeito de todos esses problemas. A justiça falhou no caso do Sr. Celestino por conta de irregularidades e incompetência das autoridades. O que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer um, como por exemplo o Sr. Wagner Lúcio, que foi condenado injustamente por um crime que não cometeu e ficou na prisão por muito tempo. Este caso foi mais grave. O Sr. Wagner Lúcio foi acusado de matar um taxista e ficou preso durante 8 anos. Wagner Lúcio da Silva morava em Congonhas, região central, quando foi acusado da morte de um taxista em 1997. Condenado a 23 anos de prisão, já estava há 8 na penitenciária. Depois do crime, 3 no total, havia sido preso e inocentado Wagner. A justiça dos homens, ela é falha, né? Nós somos todos falhos. Ela falhou comigo. A justiça brasileira falhou com o Sr. Wagner Lúcio. Falhou também com o Sr. Celestino. E com quantos outros mais ela tem falhado e que não aparecem nos noticiários? Se a justiça falhou com eles, quanto mais na condenação do casal Nardoni, pois contra eles não existem provas materiais concretas, nem testemunhas, além do que não são réus confessos. Se é passível de a justiça falhar em seus julgamentos, então, neste caso, as possibilidades são maiores, devido a tantas questões pendentes que ficaram sem explicações. É por isso que não dá para se considerar este caso como definitivamente resolvido, apesar da condenação do pai da menina, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Ana Carolina Jatobá. Pode ter ocorrido com o casal Nardoni uma injustiça de proporções maiores do que os casos citados aqui.